Mateus capítulo 5, a partir do verso 10. Beleza, tudo ok. Diz assim, vamos lá, gente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, a primeira coisa que precisamos entender que essa justiça aqui se refere à justiça divina, se refere a Jesus. Não se refere à justiça aqui embaixo. Embora temos que seguir a justiça aqui embaixo, claro que sim, né? Sabemos que as leis que foram criadas, né, não vou dizer todas, mas a base, né, as leis básicas aí foram extraídas da Bíblia, né? Como, por exemplo, as leis morais, né? São os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. São as leis morais que continuam. Tá? Essas leis, elas não foram abolidas, não, elas continuam, as leis morais, que são os mandamentos, né? Então, esse versículo 10 de Mateus capítulo 5 se refere à justiça divina, se refere ao próprio Senhor Jesus. Tanto é, vamos ler comigo agora a explicação. Diz assim: Jesus afirma que bem-aventurado são os cristãos que são perseguidos por causa da justiça, no versículo 10, e por causa dele no versículo 11. O versículo 11 nós vamos ler na semana que vem, mas eu resolvi colocar porque são bem parecidos, falam a mesma coisa. Em todos os lugares do mundo, existem cristãos sendo perseguidos por não negarem os princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. Esses homens e mulheres não têm negado sua fé em Deus e sofrem todo tipo de perseguição que vão desde a perca de propriedades até mesmo suas vidas aqui na terra. É importante ressaltar que os bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, não por fanatismo religioso e nem tampouco por posicionamentos políticos ou culturais. Eu vou parar aqui, já já a gente continua. Entenda uma coisa, gente. No versículo 10 fala justiça. No versículo 11 já fala de Jesus, né? Ambos apontam para a mesma coisa. A justiça, dentro desse contexto, se refere aos princípios cristãos, os princípios de Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas que abraçam esses princípios são perseguidas. Entenda uma coisa, a perseguição é válida por Jesus, não é por fanatismo religioso, não. Porque tem gente que é desequilibrada, é religiosa demais, aquela pessoa que tem aí, né, é mergulhada na religiosidade, e às vezes é perseguida por conta disso e acaba falando que é perseguida por causa de Jesus. Não tem nada a ver. Não é perseguição por defender uma placa de igreja, tá? Não é perseguição, a minha igreja é muito perseguida. Não é essa perseguição, não. Tá? Porque eu conheço igrejas, né, se é que eu posso chamar de igrejas, lugares que fazem coisas erradas, distorcem a palavra, são perseguidos por conta das coisas erradas que fazem. Isso não tem nada a ver com a perseguição que diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10. Fala de justiça, princípios cristãos. Princípios cristãos. Não é
por conta de posicionamento político ou cultural. Ok? Ah, eu defendo essa bandeira, eu defendo. Não, não é isso não. Tá? Aqui é por conta da justiça divina. Princípios de Deus. Aqui aponta para Jesus. Então, se há perseguição por conta da justiça divina, por conta que você está seguindo os princípios cristãos, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, essa perseguição, diante desse contexto, ela é válida, ela vai acontecer. E ela tem que acontecer. Gente, não tem como você ser um cristão verdadeiro no mundo desse e não ser, de alguma maneira, perseguido. Não tem como. Os princípios cristãos, a palavra de Deus, ela vai na contramão do mundo. O próprio Deus, né? Vamos falar assim, embora a gente vai ler isso mais para frente, Deus é inimigo do mundo. Está escrito, né? Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, inimigo do mundo, não é inimigo das pessoas, não, inimigo do mundo, das coisas erradas. O mundo são as coisas erradas. Aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é contrário à palavra dele. Então, pessoal, que fique claro para vocês que essa perseguição aqui, ela não é por conta de fanatismo religioso ou posicionamento político ou cultural, não é nada disso não. É por conta dos princípios, por conta da justiça divina, por conta de Jesus. Tá? Eu sou perseguido porque eu sou da igreja tal. Não, não é essa perseguição. Perseguição é por conta daquilo que é verdadeiro. Exemplo, o mundo abraça o adultério. Para o mundo é normal o adultério. Para nós cristãos não é normal o adultério. Isso não faz parte da nossa conduta. Isso não cabe nos nossos princípios. E por conta disso você pode ser perseguido. No trabalho, na faculdade, em casa. Porque você abraça o que é verdadeiro, o que é certo. Né? A sua postura é essa. Né? Diante do pecado você diz não. Não é porque fulano convive comigo, é o meu colega de trabalho, é o meu parceiro, mas peraí, vamos separar as coisas. Se foge da justiça divina, se foge dos princípios cristãos, não cabe a você que é cristão. Não pertence a você que é cristão. Ah, mas vai ficar chateado comigo. Que fique chateado. Eu prefiro chatear as pessoas do que chatear a Deus. Prefiro entristecer as pessoas do que entristecer a Deus. Então, entenda isso. Essa perseguição é por conta daquilo que é correto. É por coisas erradas, não. Não é por conta de religiosidade, de sistema religioso, não. Tá certo, gente? Eu estou frisando isso porque hoje em dia a gente tem visto tantas coisas por aí, né? Essas doutrinas erradas, essas falsas doutrinas. Tem muitos memes nas redes sociais de igrejas. Tudo bem. Aí tem gente que fala assim, mas não pode brincar assim com as igrejas. Eu também concordo. Mas tem coisas que são absurdas. Tem coisas que são absurdas, tem coisas que se você olha... meu Deus, como pode um lugar desse, um lugar cheio de pessoas e adotar uma doutrina dessa? Então são coisas infundáveis, são coisas absurdas que você... E por isso que tem gente que leva na brincadeira. Então não é esse tipo de perseguição que eu estou falando, gente. Porque hoje em dia as pessoas inventam tantas coisas com respeito à Bíblia, com respeito a Deus, e acabam caindo na perseguição, o mundo acaba vindo em cima, e a gente está sendo perseguido. Oh Deus, ajuda a gente, está sendo perseguido. Não, peraí, que perseguição é essa? Né? Então temos que saber separar as coisas. Justiça, princípios cristãos. Aqui fala do caráter cristão, caráter de Deus. Ok? Vamos lá, continuando. Parei em Paulo, né? Vamos lá.
Paulo exorta Timóteo dizendo, dá para continuar? Isso. Paulo exorta Timóteo dizendo, todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Por isso, não devemos nos surpreender com a perseguição, e sim orar para que Deus nos fortaleça e fortaleça a passar por ela sem negar a nossa fé. Então olha que importante isso, gente. As palavras de Paulo para Timóteo, né? Paulo ali, ele fala para Timóteo, né? Que todos que querem viver em Cristo padecerão perseguições, ou seja, sofrerão perseguições. Então, é gostosa a perseguição? Não é. Não é. Mas ela é necessária. É necessária. É importante. Para o nosso crescimento espiritual, o que nós devemos? Temos que orar. Em dias de perseguições, né, em dias de perseguição, temos que orar. Temos que colocar Deus à frente. Temos que nos humilhar diante dele. Porque a perseguição faz parte. E ela está em todos os níveis, em todas as classes. Né? Vai ver o meio que você vive. Né? Às vezes aí, só você é cristão, os outros não. E às vezes você é debochado, às vezes debocham de você, às vezes você é zombado, criticado. Isso faz parte da perseguição. É chato isso? Muito. Mas faz parte. Né? Paulo foi claro em suas palavras. Todos que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Todos que querem viver em Cristo. Jesus fala sobre a cruz, né? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, faz parte. Faz parte. Tá? Continuando. A perseguição aos cristãos em todo o mundo é uma evidência do conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Nossa sociedade não tem amizade com Deus, nem com o povo de Deus. Quer gostemos, quer não. Estamos em conflito com o mundo, pois somos diferentes e temos atitudes diferentes. O mundo estimula o orgulho e não a humildade. O mundo incentiva o pecado, especialmente se for possível escapar impunes. O mundo está em guerra com Deus, enquanto Deus deseja se reconciliar com seus inimigos e recebê-los como filhos. Então, pessoal, aquilo que eu havia mencionado, contramão, né? Contramão. Carne e espírito militam entre si, são opostos entre si, ou seja, eles não combinam. Carne e espírito não combinam. Assim também é Deus e o mundo. Embora nesse texto nós colocamos sobre amizades, né? Como eu falei, a partir do momento que você se torna um filho de Deus, a partir do momento que a pessoa se converte, será perseguida de alguma maneira. De alguma maneira. E eu vou te falar uma coisa. É estranho quando a pessoa, por exemplo, eu não estou falando de simpatia, não, uma pessoa simpática. Isso, temos que ser simpáticos, sim. Os cristãos antigamente eles eram simpáticos, eram alegres. Não estou falando sobre isso. Não estou aqui promovendo, falando sobre ser uma pessoa antissocial. Nada disso. Nada disso. Temos que ser sociáveis com as pessoas. Estou falando em questão de princípios. Certamente você vai aborrecer alguém por acreditar em Deus, por crer em Deus e em sua palavra. Certamente pessoas ficarão aborrecidas com você. Eu não estou falando, apontando aqui para a pessoa, né? Por exemplo, o João, estou apontando para o João, mas o modo de vida como o João vive. Não é o mesmo modo de vida que vive você, que é Maria. Ou vive você, que é José. É diferente. Então, atitudes diferentes. O crente, o cristão, ele tem atitudes diferentes.
certamente vai esbarrar nisso. Vai esbarrar nisso. Né? Por exemplo, tem coisas que a minha fé, né, pelo fato de crer em Deus, em sua palavra, tem coisas que eu não aceito. E respeito quem aceita. Tá? A gente respeita. A gente sabe o nosso lugar. Nós não vamos arrumar confusão com ninguém por conta disso. Só que, mesmo você sendo uma pessoa, né, pacificadora, como nós falamos no domingo passado, na quinta passada, né, os pacificadores, você será perseguido. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Né? Ou você vai abrir mão daquilo que é correto, você vai abrir mão dos princípios cristãos, você vai abrir mão da palavra para agradar fulano e beltrano. Não vai. Não vai. Crente verdadeiro mesmo, cristão convertido de fato, de verdade mesmo, não tem. Os princípios são inegociáveis. São inegociáveis. Né? E aí, continuando, diz assim, para terminar, o cristão não deve ficar surpreso quando a perseguição chegar. A Bíblia está repleta de exortações, nos informando que todo cristão, em algum tempo, sofrerá pelo Evangelho. Por outro lado, tão certo como as perseguições, as promessas de livramento e da glória no porvir também se cumprirão. E isso deve nos manter animados e dispostos a sofrer pelo Evangelho. Lembremos a promessa do apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glorioso, né, gente? Ou seja, a Bíblia está repleta de perseguições, né, de histórias de homens que foram perseguidos, povo de Deus perseguidos, apóstolos perseguidos, a igreja primitiva perseguida, profetas perseguidos, né? Mas só que o apóstolo Paulo, por várias vezes, né, todas as vezes que ele menciona tribulação, perseguição, ele sempre faz uma comparação ao que está por vir. Então nós temos o alerta de Deus com respeito às perseguições, mas temos também suas promessas, promessas de livramento, né? A glória que está por vir, né? Como aqui o apóstolo Paulo ele fala, né? Que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E por isso que essa bem-aventurança e todas as bem-aventuranças, elas estão acompanhadas com uma promessa, né? Por exemplo, aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ou seja, todas as bem-aventuranças têm aí uma recompensa, né? Tem aí algo de Deus para nós. Então, o reino dos céus é por aqueles que verdadeiramente serão perseguidos por causa da justiça. E é claro, gente, se a pessoa é perseguida por causa da justiça, é porque ela procura viver na justiça. Eu não estou falando aqui de perfeição. Não é perfeição. Mas crente, convertido, procura andar no caminho da santidade. Fomos salvos para as boas obras e não pelas obras. Fomos salvos pela graça para as obras. Então, se a graça de Deus opera em nós, então certamente andaremos nas boas obras. Andaremos nessa justiça, no caminho de retidão, no caminho de santidade. Andaremos nisso. E o que nos espera? A glória, né? O que Deus tem preparado para todos aqueles que estão nele, para todos os eleitos, para todos os salvos. Então, o que passamos aqui hoje não se compara ao que está por vir. Lá em Coríntios, Paulo fala que a nossa tribulação ela é leve e momentânea, mas com eterno peso de glória. Então, gente, tudo que nós estamos vivendo nesse mundo, tudo que vamos viver, porque eu acredito, e os fatos
os fatos mostram isso, que até hoje no Brasil nós não tivemos assim uma perseguição ferrenha. Temos perseguições no Brasil com respeito aos cristãos? Sim, temos, mas não como aquela perseguição que sofreram os mártires, né? Que sofreram os primeiros cristãos, a igreja primitiva, né? Os que estavam diante da fúria de Roma, os que foram lançados em arenas de leões, os que foram lançados em fornalhas, né? Os que foram pregados, crucificados. Né? Nós não tivemos esse tipo de perseguição aqui no Brasil, né? Em alguns países temos umas perseguições maiores, muito mais fortes, né? Por exemplo, a perseguição em alguns países, como países do Oriente Médio, por exemplo, onde a pessoa tem que negar Jesus. Se ela não negar, ela morre. Se ela não negar, a família é morta na frente dela, e coisas assim desse tipo. Então, hoje nós temos perseguições no Brasil, sim, mas num nível bem menor, comparando aí as outras perseguições. Mas entenda, qualquer tipo de perseguição, seja ela em alto nível ou baixo nível, seja ela aí numa escala maior, escala menor, se é por conta da justiça, se é por conta de Cristo, essa perseguição ela é necessária, é válida, porque o que nos espera é incomparável, é incomparável. Então, quero aqui finalizar essa mensagem de hoje, essa bem-aventurança, orando por você que está aí sendo perseguido, você que crê, por exemplo, no Evangelho verdadeiro, e dentro da sua casa tem gente aí que não foi esclarecida pela graça, mesmo de repente fazendo parte de uma outra igreja, onde tem ensinamentos errados, ensinamentos que não são compatíveis com a palavra de Deus, não tem nenhum tipo de respaldo bíblico, ensinamentos que não são compatíveis com a Bíblia, que estão fora da Bíblia, e às vezes você fica aí, poxa, chateado por conta disso, e às vezes perseguido. Eu quero falar para você que você tem que se manter firme, orar, interceder por essa pessoa, pedir para que Jesus, né, para que o Espírito Santo ilumine o coração, os olhos do coração dessa pessoa, para que ele tire o véu do coração dela e ela entenda de verdade o verdadeiro evangelho. Então, isso acontece, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas, gente que hoje foi esclarecida pela graça, mas o meio em que vive tem pessoas que ainda não foram, né? E às vezes, pessoal, outra perseguição que eu não mencionei aqui, às vezes, perseguição por outros irmãos, né? Se é que a gente pode chamar de irmão, né? Porque eu acho que irmão de verdade mesmo é aquele que está ligado ao corpo, aquele que, né? Aquele que está no mesmo corpo que os eleitos, que está no mesmo corpo que os salvos, né? É um corpo só, uma igreja só. Mas vamos lá. Às vezes, perseguição por essas pessoas que se dizem evangélicas, perseguindo os outros. Por quê? Por quê? Se eu aqui prego a verdade, se eu aqui mostro a verdade, se tem lugar fazendo coisa errada, eu estou pregando a verdade. Estou falando a verdade. Não vou aqui distorcer a verdade, porque naquela igreja eles não fazem isso. Lá eles fazem ao contrário do que eu estou falando. Não. Se está fazendo ao contrário da Bíblia, está errado. E às vezes, as pessoas sem esclarecimento da verdade, elas acabam perseguindo quem está pregando a verdade. Né? Acabam falando mal, criticando, coisas desse tipo. Mas se é verdade, se hoje nós estamos na nova aliança, eu não vou pregar, eu não vou aqui levar as pessoas a viverem na antiga aliança. As coisas velhas já se passaram. A antiga aliança foi necessária e é necessária para a nova aliança. Ela foi a sombra, né? A sombra do que estava por vir. Então, quando nós pregamos hoje aquilo que é verdadeiro, a graça de Cristo,
às vezes as pessoas que não têm conhecimento acabam levando para o lado pessoal, achando que nós estamos ali dando indiretas ou coisas desse tipo. Gente, é simples, é simples. Deixa eu só dar um exemplo para você aqui. Um exemplo. Se nós pregamos contra a mentira, né? Que mentira é pecado, o pai da mentira é o diabo. A pessoa que mente e está ouvindo isso, ou ela leva isso para sua mudança, ou a palavra encontra lugar no coração para mudá-la, para tirá-la da mentira, ou senão, ela vai ficar contra. Ela vai levar para o lado pessoal, vai dizer que é indireta, vai dizer que está levando para o lado pessoal, isso é o quê? Sim, ou a verdade muda, ou a pessoa fica contra a verdade. Não tem outra alternativa a não ser essas duas. Ou ela abraça a verdade, ou a verdade a transforma, a liberta, ou senão ela vai ficar contra a verdade. Não tem como. Não tem como. E a gente sabe que quem faz esse papel de convencimento, quem convence a pessoa, é o Espírito Santo. A gente só prega, a gente só fala, a gente só ensina. Né? Então, que essa palavra possa fortalecer você que está aí sofrendo perseguições, para você que está no caminho de Jesus, independente da igreja que você faz parte, da igreja bíblica que você faz parte, independente se você está no caminho de Jesus e se você segue a palavra de Deus, se você crê na Bíblia, se você tem por hábito os princípios cristãos, então continue, fique firme. E a perseguição faz parte, mas ela não se compara ao reino, né? Não se compara ao reino de Deus, não se compara à glória que está por vir, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. E sabemos, ó Deus, que as perseguições elas fazem parte. Pedimos que o Senhor nos sustente, nos dê forças, para que possamos passar por elas. Sabemos, ó Deus, que o que nos aguarda, o que o Senhor preparou, a glória que está por vir, ela é incomparável, Deus. Nada se compara, nada. Então, Senhor, segure em nossas mãos, nos fortaleça. O Senhor não nos deu espírito de covardia para vivermos amedrontados. Não, Deus. Que a ousadia no Espírito do Senhor possa ser vista na nossa vida cristã, de não nos curvarmos diante das coisas do mundo. Nós não queremos estar nos padrões do mundo, não, Deus. Queremos estar pautados em Tua palavra. Sabemos que isso contraria o mundo, e que contraria mesmo, ó Deus, porque seria estranho se o mundo aplaudisse os costumes cristãos, aplaudisse Tua palavra, ou até mesmo a obra do Senhor naquela cruz. A última multidão que o Senhor viu diante do Senhor, falou para o Senhor, pediu para que o Senhor fosse crucificado. Essa foi a última multidão que o Senhor viu. E as últimas palavras foram essas: crucifica-o. E assim até hoje, ó Deus. Pessoas que são contra a Tua palavra, são contra o Senhor. E nós estamos aqui nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, coragem, direção, para que possamos seguir firmes em Tua palavra. E aquele que crê, diga amém. E graças